Nesse vídeo, vamos trazer todos os jogadores especulados no Flamengo em 2021. Maicon, ex-São Paulo, era novo alvo para a sequência da temporada. O rubro-negro estudava a situação do experiente defensor, que foi oferecido e poderia ser uma peça importante para a equipe. A experiência e qualidade técnica do jogador eram pontos que chamaram atenção. O jogador estava atuando no Al Nassr até o final da temporada passada e estava livre no mercado, e buscava um novo clube. Flamengo e jogador já tiveram os primeiros contatos e havia otimismo na negociação. Inclusive, Maicon estava no Rio de Janeiro na época aguardando o positivo dos cariocas para assinar o contrato e dar início à sua nova trajetória. O zagueiro Rodrigo Eli, ex-Milan, vinha sendo alvo para reforçar a defesa. A posição vinha sendo um setor carente do clube carioca desde a saída de Pablo Mari, e um defeito que tem sido responsável pelos maiores problemas recentes da equipe, com algumas falhas defensivas em partidas. Rodrigo Eli estava sem contrato com o clube. O jogador rompeu seu vínculo mais recente com o Alavés da Espanha, clube que defendeu desde 2017. A negociação poderia ser feita diretamente com o atleta e seus representantes, e tinha avançado bastante para um acordo na época que não aconteceu. Antigo sonho da torcida do Flamengo, o meia chileno Arturo Vidal parecia estar finalmente iniciando negociações com o Flamengo. Após a saída de Gerson para a França, a posição ficou carente de um jogador capaz de editar o ritmo do meio-campo, e o meia-campista da Inter de Milão despondo como nome ideal para reforçar o elenco rubro-negro. Segundo jornalistas portugueses, a viagem de Marcos Braz e Bruno Spindel à Europa contou com uma reunião com os representantes de Arturo Vidal, que atualmente está na Inter de Milão. Ex-Grêmio e atualmente no Benfica, Everton Cebolinha foi especulado como reforço do Flamengo para a sequência da temporada. Os rumores vinham depois que Marcos Braz, vice de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo, que estiveram em uma tour pela Europa por reforços, terem desembarcado em Portugal, dando força às especulações recentes. Vale lembrar que o nome de Everton Cebolinha foi ligado ao Flamengo e que o fato de que o técnico que revelou o atacante foi Renato Gaúcho, na época no Grêmio, poderia influenciar. Esse fator, aliado à irregularidade do jogador no Benfica e a ida de dirigentes a Portugal, foi a causa do atleta ter sido especulado no rubro-negro. O Flamengo conversava com o PSG e tinha avançado na negociação pelo meia Rafinha Alcântara, que poderia chegar ao clube por empréstimo. O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, junto com Bruno Spindel, estiveram no velho continente em busca de reforços para o clube. O meia-campista do Paris Saint-Germain, de 28 anos, vinha sendo alvo pelos dirigentes. A ideia dos dirigentes era que o meia-campista fosse emprestado ao rubro-negro e parece que os torcedores gostaram da ideia. Porém, Rafinha tinha contrato até julho de 2023 e as negociações se frustraram. O zagueiro Pedro Jeromel foi especulado como o primeiro pedido do técnico Renato Gaúcho após assinar com o Flamengo para reforçar a equipe na temporada. O defensor de 35 anos é ídolo da torcida gremista e teve um trabalho longo ao lado do novo treinador do Flamengo. A chance de trabalhar novamente com o comandante rubro-negro poderia ser um atrativo para o jogador. No entanto, havia um entrave para a contratação. O zagueiro já tinha disputado 9 partidas pelo Grêmio e Renato Gaúcho negou o pedido pelo jogador. O Flamengo havia entrado na disputa pelo meia Facundo Torres, que é destaque do Peñarol e estava disputando a Copa América com o Uruguai. O meia-campista de 21 anos também estava na mira do Grêmio. De Arrascaeta, companheiro de seleção do jogador, teria repassado boas informações à diretoria rubro-negra, que tinha avaliado fazer uma proposta. O jogador tem apenas 21 anos e é considerado uma das grandes promessas do futebol uruguaio. O problema estava nos valores. A cláusula era de 15 milhões de dólares para a compra do jovem jogador. Assim, o Flamengo teria cogitado propor um empréstimo com compensação financeira e compra fixada. Com a venda de Gerson, o Flamengo monitorava reforços, e Felipe Anderson foi um dos nomes analisados pela diretoria para suprir a saída. Na época, o meia brasileiro estava retornando ao West Ham, da Inglaterra, onde não permaneceria. Na última temporada, esteve emprestado ao Porto, de Portugal, e na época o jogador estava na mira do rubro-negro carioca. Para fechar com o Flamengo, Felipe Anderson teria que abrir mão da pedida atual salarial de cerca de 1,2 milhão para voltar ao Brasil.
O Flamengo via Renato Augusto como uma boa reposição e tentou a contratação do jogador. A diretoria via como necessidade trazer pelo menos um reforço de peso para meio campo para suprir a saída do Coringa, que conquistou títulos importantes como a Copa Libertadores e 2 vezes o Brasileirão. Em meio a uma perda significante para o atual elenco, os bastidores do Flamengo tinham voltado a especular o retorno de Renato Augusto. Vale lembrar que os rumores de uma vinda do meia para o Flamengo vêm desde o início desse ano. O Flamengo se afastou de Renato Augusto após briga interna, diz jornalista. O Flamengo descartou a contratação de Renato Augusto. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, em seu blog no Yahoo Sports, o meia-campista ficou no meio de uma disputa de departamentos. O Flamengo monitorava de perto a situação do volante Luiz Gustavo, ex-jogador da seleção brasileira e atualmente no Fenerbahçe, da Turquia. Segundo informações da imprensa turca, o meia-campista de 33 anos foi oferecido ao rubro-negro, que com o objetivo de reforçar seu elenco demonstrou interesse, mas as conversas estavam em estágio inicial. O volante era visto como um nome experiente e boa oportunidade de mercado no Flamengo, mas o nome ainda era analisado pela diretoria e comissão técnica. Nos bastidores do Flamengo, uma possível contratação de Patrick poderia passar de um desejo dos torcedores e se tornar realidade. Dirigentes afirmaram na época que o clube não tinha planos de fazer investimentos grandes por reforço no momento, mas em caso de uma negociação acessível, a negociação poderia ser encaixada no orçamento rubro-negro. Em uma entrevista no início desse ano, Patrick revelou ser torcedor do Flamengo desde sua infância e recentemente interagiu com Bruno Henrique em rede social em momento que o atacante comemorava o título da Taça Guanabara, parabenizando pela conquista. O Internacional fez jogo duro e o Flamengo desistiu da contratação. Marinho já teve seu nome especulado no Flamengo por várias vezes, mas um tempo atrás parte da diretoria estava defendendo a possível contratação. Existia no departamento de futebol rubro-negro uma parte de defensores de uma investida no craque do Santos, e se sabe que as dificuldades financeiras do clube paulista poderiam ajudar nessas negociações. Dirigentes com grande influência no Flamengo estariam defendendo a contratação de Marinho, mas é claro dentro do orçamento e sem fazer nenhuma louca financeira, podendo ser uma oferta que incluía dinheiro e propõe emprestar jogadores ao Santos. Até pouco tempo, a possível saída do atacante do Peixe seria quase impossível, porém na época já não era tão difícil. De olho em um reforço para a zaga, o Flamengo teria em pauta o empréstimo do zagueiro Robson Bambu, do Nice, da França. Os franceses teriam conhecimento do interesse, mas também analisaram outras possibilidades no mercado europeu. Jogador com passagem por Santos e Atlético, o defensor chegaria para suprir a carência do setor, que contava com poucas alternativas e tem sido uma dor de cabeça na temporada. As buscas do Flamengo no mercado se voltavam no momento para a contratação de um zagueiro. Elianco, revelado pelo São Paulo, mas que atua no Torino da Itália, entrou no radar. No entanto, o atleta de 24 anos priorizava a permanência na Europa. Não houve contato formal da diretoria do Flamengo com representantes do jogador, assim como com o clube italiano. Atuando em várias frentes, o clube rubro-negro fez uma sondagem, e a informação é que Elianco tinha ofertas de outras equipes europeias. O zagueiro foi apresentado no Southampton. O clube inglês pagou 7,5 milhões de euros ao Torino, da Itália, pela contratação do defensor. O Flamengo teria como prioridade a contratação de Thiago Mendes. A negociação entre Flamengo e Lyon envolvendo o volante chegou ao fim. A direção da Gávea não chegou aos termos desejados pelos franceses. Assim, o volante não reforçaria o rubro-negro na temporada. Não houve um acordo entre as partes em relação à opção de compra após o período de empréstimo. O Lyon, que comprou Thiago Mendes do Lille em 2019 por cerca de 100 milhões, exigiu a cláusula de obrigação de compra após o empréstimo para negociá-lo. Apesar da presença de Marcos Braz e Bruno Spindel na França e das negociações diretas com o diretor Juninho Pernambucano, não houve acerto. Com um grande desempenho no Santos, João Paulo passou a ser especulado como concorrente ou até mesmo sucessor de Diego Alves no Flamengo. Apesar disso, segundo informações do jornalista Jorge Nicola, a diretoria do rubro-negro, por enquanto, não realizou nenhuma aproximação com o staff do goleiro, algo que foi confirmado pelo empresário do arqueiro Luiz Taveira. Sendo assim, o Santos também não foi procurado. Com 26 anos, João Paulo, que já disputou a vaga na baliza com o John, se consolidou como titular do Santos. Como prêmio pela ótima fase em campo, o Peixe renovou com o jogador até 2025, fornecendo um aumento salarial. Agora, como vive o melhor momento da carreira, ofertas não só do Flamengo podem aparecer depois da temporada ser encerrada.
O Flamengo busca um substituto para Diego Alves e, de acordo com o jornalista Felipe de Oliveira, o ex-goleiro do Manchester United, Sérgio Romero, foi oferecido ao rubro-negro. O jogador tem 34 anos e está sem clube, ou seja, se encaixa no padrão atual da contratação do Flamengo. Ainda segundo as informações, Marcos Braz aguardava o ok de Renato Gaúcho para iniciar negociação com Romero. Diego Alves é titular absoluto do Flamengo, mas o jogador vive situação indefinida em relação ao futuro. Ele, Diego Ribas e Felipe Luiz, a geração 85, aguardam contato do clube para renovação do contrato. Voltando a Sérgio Romero, o argentino é experiente, tendo disputado 2 Copas do Mundo, porém não fechou com o Flamengo. O último nome que vinha sendo fortemente especulado e que interessava ao rubro-negro é o de Daniel Alves, que oficializou sua rescisão de contrato com São Paulo dia 17 de setembro. O Flamengo estipulou um teto de R$600 mil por Daniel Alves. O atleta já tinha tomado conhecimento da condição. Diferente do caso de Davi Luiz, o Flamengo não iria insistir e nem entrar em leilão. A decisão estava nas mãos do atleta. O lateral direito Daniel Alves revelou que não jogará mais na temporada de 2021. Em postagem na rede social Instagram, o atleta de 38 anos explicou os motivos de sua escolha após rescindir o contrato com São Paulo. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Saudações rubro-negra.